A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês nesse dia. Hoje nós iremos mais uma vez meditar aqui na palavra do Senhor e eu convido você para deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação para quando eu publicar vídeo você ser notificado. E eu mudei o horário, né? E o horário é ao meio-dia, né? Estarei publicando vídeo ao meio-dia. E a palavra de Deus para você nesse dia se encontra aqui no Evangelho de Jesus escrito por Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 21, que diz assim a palavra de Deus. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Aqui nessa palavra, meu querido e minha querida, nós vemos uma mulher necessitada. Uma mulher que tinha um grande problema na sua casa. Ela tinha uma filha horrivelmente endemoniada, né? Esse demônio se manifestava de várias maneiras, horrivelmente, né? E eu acredito que aquela mulher, ela já tinha procurado socorro em muitas portas, porém ela não tinha encontrado. O povo cananeu não servia ao Deus de Israel, né? Serviam aos deuses que nada pode fazer, feito por mãos humanas, né? E a palavra do Senhor diz que quando Jesus foi ali para aqueles lados, né, de Tiro e de Sidom, aquela mulher ela foi ao encontro do Senhor Jesus, né? E ela começou a clamar: Jesus, filho de Davi, né? Tem compaixão de mim. O mais interessante, meu querido e minha querida, é que muitas vezes, né, quando Jesus anunciava a palavra no meio do seu povo, eles não acreditaram em Jesus, né? Eles rejeitavam o Filho de Deus por conhecer Maria, por ser a mãe de Jesus, e por conhecer José, o pai adotivo de Jesus, né? E eles não criam que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias que havia de vir e que tinha chegado. Ao passo que aquela mulher que não fazia parte do povo de Israel, ela conseguiu ver em Jesus o Filho de Deus, né? O filho de Davi, que era a promessa para Israel. E a palavra do Senhor fala que ela contou para Jesus a sua situação. Meu querido e minha querida, não importa qual a situação que você está passando, conte para Jesus. Conte para Ele, porque só Ele tem o poder, só Ele tem a autoridade para resolver. Em vez de você sair contando para os seus amigos, os seus parentes, conte para o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele tem a condição de solucionar o seu problema. E aquela mulher, ela foi até o Senhor, ela começou a clamar a Jesus. E os discípulos, eles se incomodaram: mestre, despede ela, né? Fala alguma coisa, porque Jesus não falou nada. Pois ela vem clamando atrás de nós. Eles se incomodaram. E se você tem clamado ao Senhor e tem alguém perto de você se incomodando, não se preocupe com isso. Somente continue clamando ao Senhor. Não se importe com o que os outros vão falar. Glória a Deus, porque cada pessoa conhece a sua necessidade. E não adianta sair contando para os vizinhos, porque muitas vezes o vizinho não tem condição de te ajudar. Conta para Deus, porque Deus, ele fez todas as coisas, né? E ele pode resolver. Mas muitas vezes o amigo, a amiga não pode, mas o Senhor Jesus pode. E a palavra do Senhor fala: ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos aproximando rogaram: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Quando Jesus falou para aquela mulher, meu querido, minha querida, que
não tinha sido enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Jesus veio primeiramente para salvar o povo de Israel. E mesmo assim, ela ouvindo essas palavras, ela não se revoltou contra o Senhor. A Bíblia diz que ela veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me, né? É muito interessante isso, meu querido, porque muitas vezes a gente clama ao Senhor por uma causa, 1 ano, 2 anos, 3 anos e muito mais anos. E o Senhor, muitas vezes, Ele não responde. Ele quer ver a nossa perseverança. Ele quer ver até onde que nós vamos conseguir servir a Ele sem receber algo dele. E aqui Jesus estava testando a fé dessa mulher para deixar hoje como exemplo para mim e para você. Porque essa mulher, ela é um exemplo de perseverança. Ela é um exemplo porque mesmo Jesus dizendo não, eu não fui enviada para você, eu fui enviada para o povo de Israel, você não faz parte. Mas mesmo assim, ela fez o que muitos não fizeram. Ela veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E aqui a palavra do Senhor continua dizendo, no versículo 26, então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mesmo Jesus dizendo que não era bom tomar o pão dos filhos, tirar do povo de Israel para dar aos cananeus, mesmo assim chamando ela de cachorrinha, mesmo assim aquela mulher ela não se revoltou contra Jesus. Mas sabe por que ela não se revoltou? É porque dentro da casa dela tinha um problema que era insustentável, que ela já não conseguia mais suportar aquela situação. E às vezes acontece isso, né? Dentro da nossa casa a gente pode ter uma situação que a gente já não está mais suportando, que a gente precisa do agir do Senhor. E não há opção, a única opção é clamar e suplicar ao Senhor. Porque tem causas, meu querido e minha querida, que nenhum homem, nenhuma mulher é capaz de resolver por você, mas somente Deus. E a causa aqui dessa mulher era somente Deus que podia resolver. Somente Jesus podia resolver. E o que ela não queria era voltar para casa, chegar em casa e ter que enfrentar tudo aquilo de novo, né? E ela se humilhou mais ainda. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas, né? Eu preciso pelo menos de uma migalha. Ela não se importou de ser desprezada, ela não se importou com as palavras, ela se humilhou mais ainda. Meu querido e minha querida, isso aqui é uma lição para mim e para você, que quando a gente está em apertos, em situações difíceis, né? Que o Senhor disser um não, que o Senhor não der resposta, a única maneira que tem é a gente se humilhar mais ainda perante o Senhor. Porque o Senhor, com certeza, Ele está testando a sua fé. Ele vai te ajudar. Ele vai resolver. Mas é no tempo dele. E Ele está testando a sua perseverança. Ele quer saber se você quer servir a Ele de verdade ou se quer apenas as bênçãos dele. Porque se você realmente quer servir e seguir a Jesus, você vai perseverar e não vai desistir. Agora, porém, se você quer só a bênção, se Jesus não der na hora que você quer, a tendência é você sair da presença dele, né? Mas essa mulher, a gente vê que ela adorou ao Senhor sem nem fazer parte do povo de Israel. Ela recorreu a Jesus e ela estava, a gente vê aqui, firmada, né? De seguir este Jesus, de querer a solução para o seu problema, né? E a palavra do Senhor diz assim: então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Então aqui, essa mulher, naquele momento ali, Jesus libertou a filha dela.
Ela ainda nem tinha chegado em casa, né? Mas a filha dela foi liberta naquele momento ali. Porque ela creu em Jesus, né? Apesar de todas as circunstâncias, ela continuou crendo em Jesus. Mesmo recebendo os nãos. Ela não desistiu, ela foi perseverante, né? E ela voltou para casa com a vitória nas mãos, né? Então, meu querido e minha querida, aconteça o que acontecer. Confie no Senhor, entregue a sua vida na mão do Senhor. Porque na mão do Senhor, Ele pode fazer todas as coisas, né? Quando a nossa causa está na mão dele. Pode ser a causa mais difícil, aos seus olhos pode ser impossível de ser resolvida. Mas para Deus, o que é impossível para nós humanos é completamente, o que é impossível para nós humanos é completamente possível para Deus. Afinal de contas, foi Ele quem fez todas as coisas, né? Ele quem sustenta tudo com o poder da sua palavra, com a sua mão forte. Então, a nossa causa na mão de Deus, ela está mais segura do que nas nossas mãos, né? Porque nós somos limitados, né? Mas o Senhor não. O Senhor, ele pode fazer todas as coisas, porque ele tem poder para isso. Então, entregue a sua vida, a sua causa na mão do Senhor, confie nele. Não desista na hora da luta ou da batalha, porque é melhor estar passando a luta com o Senhor, que nos dá força e coragem para vencer, do que sem ele, né? Então, que Deus abençoe a sua vida, a palavra do Senhor para nós meditar, para nós refletir foi essa, né? E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação para que o YouTube entenda que esse conteúdo é importante e entregue para mais pessoas.